Nós nascemos para amar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 1. A partir do versículo 1. Diz assim: Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram o seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche seus olhos em nome de Jesus. Papai querido, nós bendizemos o Teu nome. Nós estamos aqui hoje, Senhor, porque carecemos de Ti. Senhor, nós somos dependentes de Ti. Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que Tu tem para liberar para a Tua igreja hoje, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que Tu envie os Teus anjos, levando todo o pensamento contrário para longe deles, e colocando todos aqui em nome de Jesus, com a mente condicionada ao trono de Deus, um lugar de obediência, um lugar de sujeição, para que o crescimento, para aquilo que Deus quer fazer no meio de nós aconteça. Senhor, Tu é o pão da vida e nós temos fome, Tu é a água e nós temos sede. Vem nos alimentar em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu gosto sempre de colocar tema na palavra que eu vou ministrar. E se eu fosse colocar um tema nessa palavra, eu colocaria comunhão versus grupo. Há uma distinção dentro da igreja. E hoje eu estou aqui para falar o assunto que o Senhor traz hoje aqui é para você, igreja, amém? Essa palavra ela é totalmente relacionada à congregação. Desde o nome ímpio até o nome justo, tudo que está sendo dito aqui refere-se à igreja. Não se refere a você ouvir a alguém lá fora, mas refere-se a você, a quem você está ouvindo. Eu quero começar com uma pergunta, e você tem que fazer essa pergunta e ser bastante sincero com você mesmo. Você se encaixa em que tipo de pessoa? Você vive num grupo dentro da igreja? Ou você tem comunhão com sua igreja? Sabe, essa pergunta você precisa fazer para você. Porque dentro da igreja, a igreja é um corpo. E nós precisamos viver coinonia, nós precisamos ser coinonia, precisamos ser um com o outro. Mas como Jesus mesmo falou, dentro da igreja existe dois tipos de pessoas, e aqui a gente coloca elementos. O Senhor plantou o trigo, amém? Mas de noite o inimigo veio e plantou o quê? Diga assim, o joio. Então você precisa entender que joio está no meio do trigo, está na igreja. E algo que é muito interessante é que há uma semelhança muito grande entre trigo e joio. Tudo que eu estou falando que você já sabe, mas o que a gente precisa é, na prática, perceber quem nós somos. Você precisa perceber isso. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja, dentro do grupo da igreja, mas totalmente fora da comunhão do corpo de Cristo. Você já se perguntou se o conselho que você está ouvindo ultimamente é um conselho justo ou é um conselho ímpio?
Você tem avaliado o tipo de conselho que você tem buscado? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós somos uma igreja de relacionamento, amém? Eu quero crer que todo mundo que está aqui está inserido em uma célula. E depois pergunta por que as coisas não... Dificilmente uma pessoa que não está inserida numa célula, ela provavelmente, o conselho que ela vai buscar não é de alguém que tem uma responsabilidade sobre a vida dela. Porque quando a gente busca conselho de quem não tem responsabilidade sobre a nossa vida, a gente vai ouvir conselhos de quem não tem responsabilidade por nós. Então ele não tem uma responsabilidade se vai dar certo ou errado aquilo que ele vai falar na sua vida. Eu lembrei de uma história que aconteceu há muito tempo atrás, numa certa igreja, onde uma mulher decidiu se casar, e ela vai buscar o conselho do seu pastor, e ela chega para o pastor: olha, pastor, nós queremos nos casar, e nós queríamos que o senhor fizesse o nosso casamento no religioso. E ele: muito bem. Ele perguntou: vocês já são casados no civil? Ela disse: não, pastor, eu não quero me casar no civil, eu quero me casar só no religioso. E ele perguntou: mas por quê? É necessário se casar no civil. E ela disse assim: pastor, é porque eu tenho uma pensão de 25 mil reais do meu falecido marido, e se eu me casar eu vou perder eu vou perder essa pensão, né? Eu ficaria solteira. E aí ele falou: olha, infelizmente eu não posso te casar, porque nós cremos que o casamento começa no civil, o religioso é a unção e o derramar de Deus sobre a sua vida, é o selar, porque o que liga na terra liga no céu. E ele foi contando para ela, e ela ficou triste. Então o tempo se passou, os cultos foram vindo, ele não via mais ela na igreja, nem o rapaz. O rapaz era um pouco mais novo, ela já era uma senhora. E o pastor ficou triste: meu Deus, perdi a ovelha. Meses depois, ela retorna na igreja feliz, com ele do lado, adorando ao Senhor. E aí ele, muito feliz, termina a pregação, ele vai ao encontro da mulher feliz, falou assim: que bom te ver, você sumiu, o que foi que aconteceu? Ah, pastor, nós estávamos em lua de mel, nós casamos. E ele: uau, que alegria saber que você tomou a decisão certa. Casou no civil? Casei. Glória a Deus. Olha, que decisão maravilhosa você teve de abrir mão da pensão para o casamento. Ela: não, pastor, não abri mão não. Um amigo meu disse assim: casa no Paraguai. E ela foi para o Paraguai se casar lá no civil. Não faça isso, criança, não repita isso. Como que ela conseguiu essa proeza de casar em outro país, sem residência fixa? Eu não sei, mas ela casou no Paraguai. E aí o pastor ficou assim, ó, com aquela cara: fazer o quê? Mas você sabe o que foi interessante? Ela falou assim: não, eu ouvi um conselho diferente do conselho do pastor, um conselho ímpio. Seja sincero consigo mesmo, ela fez certo? Não, ela burlou a lei. Por quê? Porque a impiedade já é uma predisposição de todo homem. Então o conselho do ímpio é muito fácil, já existe uma predisposição dentro de mim e de você para seguir o conselho do ímpio. E eu costumo dizer para as pessoas: todas as vezes que você receber um conselho do seu pastor, do seu líder de célula, e esse conselho for algo que incomode você, siga, porque quando incomoda é porque está certo. Amém? E tem gente que fala assim: não quero seguir o conselho do meu líder. Olha para cá,
O seu líder é a extensão do seu pastor. Da mesma forma que a célula é uma extensão da igreja, o seu líder é a extensão do seu pastor. Então creia que foi Deus que colocou ele lá para te aconselhar, para te dar direção, para te alimentar. Aleluia. E eu quero fazer um apelo para você que não está inserido numa célula. Você está perdendo tempo. Busque uma célula. Ah, pastor, eu não gosto. Eu quero te dizer com muito amor e carinho, nós não estamos aqui para gostar, estamos aqui para obedecer. Você sabe por que o salmista chega e diz assim: o meu prazer está na lei do Senhor? Porque um dia ele teve que começar sem prazer. Nós começamos a maioria das coisas sem um prazer, para depois desfrutar do que é prazer. Tem alguém aqui que gosta de fazer academia? Alguém gosta? Gosta. Sempre gostou desde o primeiro dia? Não. Alguém aqui já fez dieta low carb? Tem gente que gosta de low carb aqui? Eu detesto. Por isso que eu desisti no meio do caminho. Mas tem gente que no começo não gosta, mas depois gosta. Tem alguma coisa que você consegue lembrar na sua vida que você começou a fazer e depois se tornou prazer? Aprenda isso, é um princípio poderoso. Eu estou aqui para falar sobre conselho, então esse conselho é um conselho sábio. Então hoje você está aqui para ouvir conselho de sabedoria. Você está aqui hoje para sair do conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas eu quero falar algo sobre esse conselho do ímpio. Esse conselho do ímpio existe porque existe pessoas dentro da igreja plantadas pelo inimigo. Você sabia disso? Da mesma forma que Deus plantou você, o diabo também plantou joio aqui. E a missão é tirar você do foco. A missão é te aconselhar para você se deter no caminho do pecado. Por isso que quando ele termina isso, ele diz: antes o meu prazer está. Aquele que tem prazer na lei, aquele que tem prazer em obedecer, ele não vai cair nesse cerco maligno. Eu acho que eu vou precisar de mais água, porque isso aqui é meu tempo, é? Meu Deus. Não é? Por favor. Eu estou pastoreando há 8 anos. É impressionante a quantidade de gente que eu vejo ouvindo o conselho de ímpios. E hoje o conselho ímpio está também no YouTube. Está no YouTube, viu? Está cheio de crente que você não sabe a vida aí, dizendo que é crente, te dando conselho errado. Se a igreja ensina você a dizimar, tem gente dizendo: não precisa dizimar não. Precisa sim. Você não dizima? Um dia eu estava lá na minha igreja, vou falar, né, contar uma história lá. E Deus, eu estava aqui e o Espírito Santo de Deus falou: chama eles de ladrão. Eu conheço essa voz, moça, a voz é de Deus. É o Senhor. Chame eles de ladrão. Eu: Senhor, mas... Aí eu falei, eu abri lá em Malaquias, na parte lá que ele chama: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubam. E eu olhei para eles e falei assim: vocês são ladrões. Você que não dizima é um ladrão. Você precisa sair daqui sabendo que você é um ladrão. Muita gente ouve: não precisa dizimar não. Eu dizimo porque eu sinto uma alegria, porque a graça me arrebatou. Conversa fiada. Você tem que dizimar igual quem não tem prazer na lei precisa ter. O prazer de dizimar vem quando eu já obedeço. Deus é imutável. Ele sabia que ia ter crente dizendo isso, por isso que ele disse lá em Malaquias 6: porque eu, o Senhor, não mudo.
Eu não sei porque que eu estou falando de dinheiro aqui, meu Deus. Você é de João Pessoa, te alui. Porque é fácil ouvir um conselho. Você vai dizimar, você vai dar dinheiro para pastor. Lá no culto, pastor, eu tive que falar assim: ah, porque você diz assim que você vai dar dinheiro para pagar salário de pastor. Eu falei: vai pagar meu salário sim. Eu falei: você vai pagar, mas você sabia que você paga meu salário? Eu tive que falar assim: você paga. Não quero te enganar. Eu estava tão com uma santa indignação de Deus, e Deus colocando em meu Senhor. E quando acabou o culto, eu falei: eu vou pedir perdão para a igreja. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: se você não vai pedir perdão, porque não foi você que falou, fui eu. Aí eu segurei. Meu amigo, foi um choro na igreja, um arrependimento. As pessoas fazendo oferta de remissão, se consertando, se ajeitando. Eu falei: ah, entendi, Senhor. Mas é bom quando tu faz essas coisas. Mas estava precisando de um conselho sábio, um conselho que vem de Deus, que provém de Deus, sabe? E se você está andando como uma ovelha desgarrada, não acredite na ideia de achar que você está andando no caminho certo, porque você não está, sabe? E você vai perguntar assim: pastor, então como é que eu mudo isso? Primeiro ponto, você precisa trocar o conselho dos ímpios. Troque o conselho. Olha quem está te aconselhando. Opa, não é sua liderança, não é seu pastor. Troque o conselho. Procure o conselho dos justos, o conselho da sabedoria. O conselho da sabedoria vem de quem? Deus. Quantos creem que você foi colocado nessa igreja aqui? Você crê nisso? Então Deus te colocou para andar debaixo de uma cobertura, de uma palavra de um pastor, de um supervisor, de um líder de célula. Então você precisa trocar. Lá no versículo 2 ele diz: antes o seu prazer está na lei, e nela medita de dia e de noite. Sabe? Pastor, a quantidade de pessoas decentes, pessoas que têm pureza no caráter, que é verdadeira, que é honesta, mas que quando se trata de caminhar no conselho da liderança, fala: não, mas eu não aceito que ninguém fale na minha vida, porque Deus fala na minha vida. Não se engane, sabe? Não se engane, sai dessa, não se engane, não entra nesse engano, isso é mentira. Sabe por quê? Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas no quesito pureza, santidade, não foi não. Ele era porque ele ouvia a correção e se arrependia. Tinha um líder de célula, um Natan na vida dele lá falando, um Samuel na vida dele lá tratando. Lá em 1 Crônicas, capítulo 14, você vê a história de quando Davi é ungido rei, de repente os filisteus partem contra Davi. Então, se a guerra surge, o que o rei vai fazer? Alguém diz? Alguém tem coragem? Guerrear, amém? Mas ele, antes de guerrear, ele fez outra coisa. Ele buscou o conselho da sabedoria. Ele buscou conselho, ele falou assim, ele foi até Deus. A Bíblia diz, ele buscou o conselho de Deus. Agora ele chegou e falou assim, lá dentro da casa dele, no quarto dele, nos aposentos dele, ele falou assim: Deus, eu subirei contra os filisteus? Não. Ele foi até o profeta, ele foi até a liderança espiritual, sacerdotal, e falou: consulte o nosso Deus e pergunte: subirei aos filisteus? Tu me darás nas minhas mãos? Então o profeta vai e traz a palavra de Deus, o conselho, e diz: vá, suba, eu entregarei nas tuas mãos. Então Davi sai na peleja e luta contra os filisteus e vence os filisteus. E aí naquele dia eles abandonaram os deuses deles, ficaram lá, eles destruíram todos os deuses. Tocaram fogo, falou assim: Deus, por meu intermédio, destruiu os filisteus. Então vem a segunda remessa de filisteus para lutar contra. Deus já disse que ia me abençoar, sim ou não?
Sim ou não? Ele não mandou eu destruir os filisteus? Sim ou não? Eu não já destruí a primeira remessa? Agora o que eu vou fazer? Lutar de novo, né? Não, o homem segundo o coração de Deus, ele busca o Senhor de novo e fala: Senhor, busca a liderança. Subirei novamente contra os filisteus. Tu me entregarás nas minhas mãos novamente. Deus diz: não. Tu subirás, tu irás para de trás das amoreiras, e vai ficar à frente delas, por detrás delas, toda a frente de batalhão por detrás delas. E quando você ouvir o balançar delas, quando você ouvir o balançar dela, você saberá que eu, o Senhor, vou à frente de vós. Ele poderia ter ido, Deus já disse uma vez. Olha para cá. Quem segue o conselho de Deus aprende que não há nada mais maravilhoso na terra do que continuar seguindo o conselho de Deus. Nunca foi tão imperativo na minha vida agora, supervisionando a igreja, nunca foi tão imperativo na minha vida agora buscar sempre o conselho da minha liderança. Nunca foi tão imperativo agora. Eu decidi, uma decisão minha, de jamais tomar uma decisão sem buscar conselho de sabedoria. Minha pastora, eu sou discípulo da pastora Irani Silva, então eu busco minha pastora. E já falaram tanto, sabe, pastor? Como é que tu vai ser liderado por mulher? Fala assim: meu amigo, ali eu conto tudo. Amém? Você tem vergonha do seu líder? Se arrependa. Eu estou no melhor lugar que Deus poderia ter me colocado. Uma vez chegaram para mim, pastor, eu estou falando de gente nossa. Perguntaram assim: entre fulano e a pastora Irani, tu escolhe que eu? Com certeza, pastor Irani. Eu vi a voz do diabo todinha. Falei: esse povo é doido. Depois eu conto o nome do João para o senhor. Amém. Depois ele diga isso. Aí o senhor vai. Amém. Vamos lá. Olha para cá. Crescimento procede do conselho. Todo crescimento procede do conselho. Quanto mais conselho você tiver, a palavra de Deus diz isso. Quanto mais debaixo do conselho, debaixo da direção você tiver, quanto mais você decidir, é uma decisão. Olha, eu nunca vivi a experiência de ser pastoreado numa igreja onde nós temos liberdade para tomar decisão. E esses dias eu estava falando para um irmão meu que é Nova Aliança. Eu falei assim: olha, não há nada mais maravilhoso do que eu poder tomar decisão e decidir não tomar decisão só. Buscar a minha pastora, ouvir direção, crer que Deus colocou na minha vida uma pessoa que tem uma caminhada além da minha, que vai dizer: olha, isso não dá errado. Ser respaldado em tudo. Ser respaldado em tudo. Amém? Segundo ponto, 18. Deixa eu correr aqui. Não se detenha no pecado, seja plantado próximo ao rio de Deus. A palavra diz assim, ó: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Presta atenção. Toda pessoa que anda no conselho do ímpio, ele estagna a vida dele num caminho de paralisia espiritual. E toda pessoa que ama a lei do Senhor e ama o conselho, ele é plantado, ele é como uma árvore plantada junto. Você é plantado no solo. Imagina a cena: você está lá tentando correr a sua vida, correr no caminho dos pecadores, e você não dá em nada.
Aquele que é plantado é plantado. Quem é plantado corre? Não, você é plantado junto a uma água que corre. É Deus falando assim: eu vou correr por você. Eu vou correr por você. Quem anda segundo o conselho de Deus é plantado e vai aprender com Deus como que se corre. Vai aprender com Deus. Vai seguir a correnteza do Espírito Santo. Vai aprender o que é o fluir de Deus. Vai enxergar o fluir. Você imagina você fixado no solo, o fluir de Deus passando, nenhuma folha murcha, não tem tristeza. A tentativa de te entristecer vai vir, mas você está plantado junto a uma água de corrente. Então a tristeza não vem, a folha não murcha. No tempo certo o fruto vai vir, o retorno vai vir, e tudo que você fizer, você será bem sucedido. Porque Ele está dizendo assim: só seja plantado, só permita que eu te plante. Toda pessoa que ouve a direção está sendo firmado, está sendo consolidado, e vai viver a experiência de ver o fluir de Deus passando. Quantos querem viver isso? Digam um amém bem forte. Essa noite Deus quer entregar algo para você. Essa noite Deus quer te tirar. Ele quer te tirar dessa obstinação. Hoje de manhã eu falei para uma pessoa: se é para ser obstinado, seja obstinado em obedecer. Se há algo que eu preciso ser obstinado, é em obedecer a Deus, custe o que custar, em obedecer a minha liderança. Você nunca parou para pensar por que Deus coloca honra a teu pai e tua mãe, para que viva, para que tenha uma vida de abundância? Você nunca parou para pensar por que é o único mandamento com promessa? Aí você fala assim: porque filho dá trabalho, então tem que ter uma recompensinha, né? Porque eu acho que Deus pensou assim, né? Pai e mãe já tem um trabalho tão grande, então tem que ter pelo menos, né, uma recompensinha se a gente obedecer papai e mamãe. Não. Sabe por que vai ser bem sucedido? É porque quem aprende a obedecer e honrar na infância, cresce obedecendo e honrando, vai passando obedecendo e honrando. E a honra e a obediência atrai bênção. Honra e obediência atrai bênção. Porque você será sempre bem sucedido. Porque quem caminha, porque pai é uma pessoa importante. Todo filho desobediente está amaldiçoando seus pais. Provérbios diz assim, se eu não me engano é no 20:20, diz assim: aquele que amaldiçoa pai e mãe apagar-se-lhe-á a sua luz nas mais densas trevas. Imagina uma criança sem revelação, um jovem sem revelação. É isso mesmo? Amém. Se alguém amaldiçoar, tem aqui, né? Não tem não. Se alguém amaldiçoar seu pai, como é que está a tradução? Extinguirá na mais profunda escuridão. Ou seja, imagina que a ausência da honra e da obediência dentro de casa obscurece o entendimento de um jovem. E quando ele crescer, ele não vai ter revelação para seguir isso. Você acha mesmo que Davi não foi um filho obediente? Algumas coisas... Gente, meu Deus, eu não sei se alguém aqui me conhece, mas eu não fui um filho muito legal para o meu pai e para minha mãe. Então eu dei muito trabalho. Muito trabalho. Quem? Louvado seja Deus. Sabe, um dia eu fui lavar os pés dos meus pais. Eu tinha certeza que eu precisava. Tudo que eu fiz de errado, sabe? Imagina, minha mãe já tinha passado por 4 AVC, estava na cadeira de roda. Hoje ela está lá em casa andando, comendo sozinha, come sozinha, anda sozinha, né? Eu cuido da minha mãe, ela mora comigo lá em João Pessoa. Mas eu cheguei assim, depois do IFOL, fui ter revelação em algumas áreas, já pastoreava a igreja. Eu cheguei, me ajoelhei, peguei uma bacia e falei: mãe, eu quero lavar os seus pés. Eu lavei os pés da minha mãe e do meu pai. E eu olhei para ela e falei assim: mãe, lembra daquela vez que
levaram todas as suas joias do cofre. Fui eu, mãe, me perdoa. Ela falou: meu filho, eu já sabia. Tu era o filho que não prestava aqui, eu sabia. E aí eu sabia, mas eu precisava dizer. E meu pai chorando, falando assim: meu filho, está acontecendo cura aqui agora. E ele chorava. E eles dois colocaram a mão na minha cabeça e me abençoaram. E se hoje eu estou aqui contando esse testemunho, é por causa de um arrependimento sincero e profundo, de poder voltar e falar: mãe, eu quero deixar um legado de obediência para os meus filhos. E a obediência é a característica que eu mais prezo, e é a característica que eu mais ensino, porque eu descobri o que a desobediência pode promover na vida de alguém. A desobediência acaba com tudo. E todas as vezes que você segue o conselho do ímpio, você está desobedecendo Deus também, porque Deus te colocou para ser plantado como trigo, para gerar fruto, para produzir algo para o Senhor. E todas as vezes que você vai de contra a palavra da sua liderança, esse é um pecado terrível que você está cometendo. E terceiro ponto para finalizar: examine o seu redor. Examine quem senta contigo, examine quem você sai para comer, examina quem é o tipo, qual é o assunto que está saindo nessa roda. Examine se nessa roda tem assunto maledicente. Examine, sabe? Você tem a missão de garantir o seu futuro no reino de Deus. Essa missão é sua, de garantir o seu futuro no reino dos céus. Por que eu estou falando isso? Porque se você não examinar o seu redor, você pode ser inserido numa realidade triste, lá do versículo 4 de Salmos 1. Os ímpios não são assim, eles não são plantados. Os ímpios não são plantados, eles não são assim, mas eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Eles são contrários daqueles que são nascidos de novo. Jesus estava numa conversa com Nicodemos, diz assim, que o vento sopra onde quer, ouves a voz. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Ele está dizendo assim: aquele que ouve a voz do Espírito, aquele que é nascido do Espírito, ele ouve a voz do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Mas aquele que não ouve, esse vento que passa e leva o homem espiritual, é o mesmo vento que passa e espalha o ímpio. É o mesmo vento. O vento sopra onde quer. O justo ouve a voz. Aquele que segue o preceito de Deus ouve a voz, mas aquele que não segue é espalhado como palha seca. Quem é você? Por isso os perversos não prevalecerão no entendimento. Tem o texto juízo lá falando. Juízo quer dizer entendimento. O perverso não prevalece no entendimento. Ele não consegue entender. Você fala uma vez, ele não entende. Mas eu não concordo, você ensina. Aqui tem isso, pastor, eu não concordo. Uma palavra do dicionário do cão. Eu não concordo, está lá no dicionário do cão. Não, mas eu estou falando para a pessoa, eu estou mostrando. A gente abre a Bíblia e mostra. Não, mas eu não concordo. Não prevalece no entendimento. Sabe, é perverso. Sabe, a palavra está chamando de perverso. Pratica perversidade. Essa palavra parece ser pesada, mas aqui nem está se tratando de coisas que ao olho humano é perversidade. Está falando da perversidade ao olho de Deus, uma cosmovisão, é totalmente diferente da sua. Aquilo que você julga pelo seu senso de justiça próprio, que é perversidade, para Deus é diferente. Perversidade para Ele é você não entender a verdade. Perversidade para Ele é a palavra sendo liberada para você e você não compreende, você não prevalece.
não prevalece no entendimento, e nem os pecadores prevalecem na igreja, na congregação dos justos, na igreja. Quem se detém no caminho não fica. Quem se detém no caminho não fica. E agora eu vou finalizar, viu, pastor? Não é borracha não, viu? Agora eu vou finalizar com uma história, um spoilerzinho do meu livro, que em nome de Jesus vai sair ano que vem. Quem aqui conhece a expressão caminho estreito? Está na Bíblia, quem conhece? Quando você ouve essa frase, o que vem na sua mente? Alguém pode gritar bem alto aí? Dificuldade? O quê? Difícil? Um caminho difícil? Dificuldade, sim ou não? Lá no Nordeste o povo fala assim: como é que você está, meu irmão? Estou no estreito. Aí a gente vai ver que estreito é. Não, estou devendo, não, isso não é estreito. Isso aí tu está com desequilíbrio financeiro, é totalmente diferente. Olha para cá. O caminho estreito não é difícil, isso é mentira. Isso é mentira. O fato de Jesus ter dito que poucos entram por ele, ele estava constatando uma realidade por causa de revelação. Caminho estreito, olha para cá. Caminho estreito é um caminho de certezas, um caminho de verdade. Todo caminho estreito você consegue enxergar a margem direita e a margem esquerda, amém? Estreito te dá certeza se você está no caminho. Se dobrar para a esquerda você percebe por causa da margem, dobrou para a direita você percebe. O caminho estreito é um caminho de convicção, é um caminho de verdade, é um caminho de certeza. E todas as pessoas que estão nesse caminho não errarão o caminho. Por mais insensato que seja, Isaías 35, não errará o caminho. Agora tem gente que está no caminho, no conselho do ímpio, está no caminho largo, ele nem sabe se está dentro, se está fora, ele não sabe se está na direita, na esquerda, está com a vida perdida, cantando traga-me para mais perto. Isso precisa mudar hoje. Fique de pé em nome de Jesus, nós vamos orar aqui.